Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores. Está em exame o projeto de lei de conversão número 13 de 2012, matéria resultante da medida provisória 559 de 2012, convertida na Câmara dos Deputados. A medida provisória, em seu texto original, encaminhado ao Congresso Nacional no dia 5 de março último, pelo Poder Executivo, tinha o propósito de solicitar a autorização do Parlamento para federalizar o controle da CELG Distribuição S.A. Essa empresa, como é de conhecimento geral, detém a concessão dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica no estado de Goiás e resulta, em conjunto com a CELG Geração e Transmissão S.A., do processo de segregação das atividades da Companhia Energética de Goiás, levada a efeito por determinação da Lei 10.848, que definiu em 2004 a diversificação de todo o setor. O texto inicialmente expedido pelo Executivo era simples e continha apenas 3 artigos, mais uma cláusula de vigência. Entretanto, muito diferente é a versão que chega ao Senado. Havendo feito a Câmara dos Deputados, no decurso da tramitação da medida provisória, um espantoso acréscimo de 32 outros artigos, versando sobre os temas mais variados, nenhum deles de perto sequer relacionado à CELG ou ao setor elétrico. Como se pode facilmente constatar, senhora Presidente, estamos diante de um dos frequentes abusos cometidos quanto ao processo legislativo pelos setores de poder que hoje gravitam em torno do governo federal. Para esses grupos, o papel do Congresso Nacional no debate e na aprovação das normas que comporão o ordenamento jurídico nacional é apenas um penduricalho formal num movimento de assalto que fazem ao funcionamento autônomo e harmônico dos 3 poderes. Assim, o importante é obstruir ao máximo a qualidade do debate legislativo, promovendo uma verdadeira enchente de medidas provisórias. Com isso, ganham 2 vezes. Uma porque superlotam e obstruem a agenda das casas do Congresso com propostas que têm dia e hora para serem deliberadas. Outras porque, promovendo um verdadeiro vale-tudo na tramitação legislativa, compõem com facilidade interesses múltiplos, impedindo o amadurecimento da reflexão e a prevalência da serenidade na tomada de decisão. Essa é uma forma perversa de governar e vem sendo a forma preferida de fazer prevalecer a vontade do governo sobre o conjunto da representação do povo na Câmara e no Senado. Veja se eu não tenho razão em me posicionar. Senhoras e senhores, com o conteúdo inicialmente singelo, a medida provisória 559 de 2012 ganhou acréscimo mais de 10 vezes superiores em quantidade às suas dimensões originais. Assim, os 3 artigos originais se transformaram em 35. Mas o grande prejuízo à segurança do processo legislativo não está na quantidade de contrabandos, que finalmente conformaram o projeto de lei de conversão número 13 em seu conteúdo. Assim, temos os mais desconexos e diversificados temas que passam a conviver no mesmo texto legal, batendo frontalmente com a boa técnica legislativa. Lá estão claramente estabelecidos princípios da maior importância para a qualidade do ordenamento jurídico. Entre eles, por exemplo, está, e cito textualmente, o inciso 1º e o 2º do artigo 7º, que cada lei tratará de um único objeto e também que a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Ora, o PLV em exame contém nada menos que uma dezena de assuntos totalmente diversos do objeto definido em seu escopo original. Mais que isso, sendo absolutamente estranhos também entre si, nenhum deles se vincula a qualquer outro, seja por afinidade, seja por pertinência, seja por conexão. É um caso verdadeiramente emblemático de antijuridicidade
ou seja, de situação em que uma matéria não pode prosperar por afrontar princípios básicos do ordenamento jurídico nacional. Mas temo que o governo não se importe com esse tipo de obstáculo, que certamente considera menor a despeito dos impactos negativos que traz a tramitação das decisões congressuais. Além do tema CELG-D e PLV número 13 de 2012, traz, por exemplo, todo um novo programa do governo, o PROIES, que é o Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior, destinado a melhorar as condições de continuidade das atividades das entidades de ensino superior, cujos passivos financeiros poderiam ser, em apertado resumo, transformados em bolsas de estudos a serem administradas pelo Executivo. Um tema, de certo, de grande relevância, cujo debate deveria e poderia se dar de forma autônoma e processualmente responsável. Constam também do projeto de lei de conversão medidas destinadas a regular deduções na base de cálculo das contribuições dos planos de saúde, PIS, PASEP e CONFINS, a ajustar a base de contribuição do regime previdenciário próprio dos servidores públicos e a permitir a doação de alimentos via Nações Unidas a diversos países, entre os quais Cuba, Sudão e Coreia do Norte. Mas a lista não acaba tão rapidamente. Existem outros, e por fim e por último, mas não menos desconcertante, medida destinada a incluir as obras do PAC no regime diferenciado de contratações, instituído em 2011, basicamente para dar celeridade às obras voltadas à Copa de 2014, que o Brasil sediará, e aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Como se vê, dentro dessa peça confusa denominada Projeto de Lei de Conversão número 13 de 2012, convive temas mais ou menos meritórios, poucos deles, de fato, caracterizados pelo atributos de relevância e urgência exigidos pela Constituição para adoção do Instituto da Medida Provisória por parte da Presidência da República. Mas não posso me furtar a comentar com maior detalhe a última disposição que citei. De fato, senhor presidente, o país teve que aceitar, mesmo a contragosto, um regime diferenciado, ou seja, uma metodologia excepcional e menos segura de licitação e de contrato público, em vista da inoperância que vinha sendo operada às obras destinadas à Copa e às Olimpíadas. Afinal, não é prazer para nenhum de nós imaginar o quanto pesará contra a imagem pública do país eventuais fracassos na organização dessas duas grandes competições de âmbito mundial. E não porque elas não sejam importantes. Afinal, embora estruturadas numa relação confusa e muitas vezes contraditória, são iniciativas razoavelmente alinhadas a alguma das necessidades mais prementes de avanço no rumo do nosso desenvolvimento econômico e social. Na condição de presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, senhora presidente, acredito que precisamos de mecanismos que agilizem os procedimentos licitatórios. Mas não podemos fazer isso de afogadilho, substituindo o Congresso Nacional no seu principal papel, que é buscar uma legislação segura que atue de forma a preservar os recursos públicos com responsabilidade. Não posso concordar, por fim, na condição de representante da vontade popular soberana, com o tratamento que dá o governo ao processo legislativo. Um tratamento que apequena o Congresso Nacional, que constrange o exercício da representação legislativa, que prejudica a autonomia e a harmonia que deve prevalecer entre os poderes, que, ao fim e ao cabo, fragiliza o próprio Estado democrático de direito. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, embora, fazendo esses comentários, eu tenho aqui de dizer
que devo votar favorável a essa medida provisória, uma vez que ela trata de um assunto muito importante para o Estado de Goiás, que é a federalização da companhia CELG. Muito obrigada. Obrigada, senadora.